É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola pretende banir ainda este ano o uso de sacos plásticos. O Ministério da Saúde alerta a surto de varíola nas regiões circunvizinhas de Angola. 48 famílias do prédio degradado na FAPA, na província do Huambo, aguardam por realojamento. No desporto, Angola enfrenta Lesoto hoje, na jornada derradeira da fase de grupos da Taça COSAFA. Fora de portas, naufrágio em Portugal causa 3 mortes e 3 desaparecimentos. Jornal da Tarde, edição de quarta-feira, 3 de julho de 2024, dia mundialmente consagrado ao não uso de sacos plásticos, tem a garantia técnica de António Cariato. A edição e apresentação é de Fernanda Gonga. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12h01. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Estimado ouvinte, boa tarde. Começamos com a província do Huambo. Moradores do prédio da FAPA, na referida província, aguardam por realojamento, uma vez que a infraestrutura apresenta condições de degradação. Moradores do edifício, há mais de 20 anos, afirmam não saber o que fazer caso sejam forçados a abandonar o prédio. O que falou o decreto não é o que está a se realizar. E estamos a sentir que estamos a ser abandalhados. E até aqui não conseguimos uma resposta fidedigna, estão sempre a nos abandalhar. Sabemos que o decreto deu 200 moradias para o prédio da FAPA. Isso abrangia os inquilinos e os proprietários. Mas atualmente que foram abrangidos os proprietários e alguns inquilinos e mais alguns intrusos que nunca viviam no prédio, mas foram abrangidos pelas casas da FAPA. E nós, como inquilinos antigos, que estamos aqui há mais de 20 anos, temos mulheres, filhos, não temos onde ir até agora. Isto tem um despacho presidencial que está a ser violado porque aquele decreto, o 255, fala da construção de 200 moradias e também isso tem um orçamento geral do Estado que também ronda os 470 e tal milhões de kwanzas e depois isso tudo praticamente aqui está a ser passar à margem e depois quem fica prejudicado é o morador, porque a maioria dos moradores do prédio da FAPA estão cá, não receberam as chaves. O porta-voz da Comissão de Reclamação dos Moradores, Augusto Rodrigues, queixa-se da má-fé dos proprietários. E, a princípio, algumas palavras que nos deram é que este processo só beneficiaria proprietários de casa. Mas não foi isso que se verificou. Se verificou que até inquilinos também foram abrangidos. Então, se alguns inquilinos também vão, por que outros têm que ficar? E se no processo aparecem pessoas que não vivem sequer no prédio, por que pessoas que vivem no prédio não são beneficiados? Então é isso que nós não entendemos e viola concretamente os princípios de igualdade e de justiça também. E nesse momento, se a catástrofe acontecesse no prédio, quem sofreria as fatalidades seríamos nós que estamos aqui. Algumas moradias já estão desabitadas, mas, de acordo ainda com o porta-voz Augusto Rodrigues, mais de 48 famílias ainda aguardam por realojamento. Nesta condição, 48 moradores que não foram abrangidos. Grande parte dos moradores já saíram do prédio. A primeira fase que eles levaram a cabo esse processo de irregularidade beneficiou 132 famílias e cremos que 80% dos moradores do prédio que receberam as chaves já saíram, até porque ainda houve um encontro na semana passada em que eles orientaram, deram 2 semanas para que esses que receberam a chave saíssem do prédio. E o prédio está praticamente quase a ficar deserto. E nós tememos por questões de segurança e quais são os mecanismos que as próprias entidades vão usar para nos desalojar do prédio. Já ouvimos que vão usar força, vão trazer polícia, vão trazer cães. E nós somos moradores, não sabemos que mecanismos é que eles vão usar para nos retirar daqui. Aqui os moradores do prédio da FAPA, na província do Huambo, que reclamam pelas condições de degradação da infraestrutura e aguardam pelo realojamento, uma vez que o prédio não apresenta condições de habitabilidade.
Seguimos. A Comissão Organizadora do Censo Geral da População e Habitação anunciou nesta terça-feira o adiamento do início do processo, previsto para o dia 19 deste mês. Em conferência de imprensa realizada aqui em Luanda, a Comissão sugeriu o dia 19 de setembro como nova data indicada para o arranque e explicou as razões. Mais dados com a jornalista Isabel Kiela. De acordo com o diretor-geral do Instituto Nacional de Estatística, a decisão foi motivada por questões logísticas e operacionais. Em conferência de imprensa realizada na tarde desta terça-feira, José Calenge, que é igualmente coordenador do Grupo Técnico de Apoio à Comissão Multissetorial do Censo, disse que a intenção foi levada à apreciação da Comissão Interministerial de Apoio à Realização do Censo, que acolheu a sugestão. Por conta deste desafio, propor à Comissão Multissetorial de Apoio à Realização do Censo o adiamento do momento censitário de 19 de julho para 19 de setembro, na medida que alguns aspectos fundamentalmente operacionais relacionados com o aprovisionamento de mais de 60 mil tablets, a formação dos agentes recenseadores, que poderiam equivaler num tempo mínimo de 40 dias, dando-nos a possibilidade, e em função deste quadro, de sugerir, não é, à Comissão Multissetorial este adiamento, que foi entendido e prontamente anuído. A mudança no cronograma visa assegurar que o censo seja conduzido de maneira eficiente e precisa, proporcionando dados fundamentais para o planeamento e desenvolvimento socioeconômico do país, o que não seria possível por agora, uma vez que as empresas vencedoras do concurso público para o fornecimento de equipamentos têm enfrentado dificuldades no cumprimento dos prazos. Neste momento, ainda que tivéssemos hoje os tablets, já não era praticamente possível termos o 19 de julho, na medida que só do ponto de vista de aprovisionamento nós precisaríamos de 20, 25 dias para os cerca de 60 mil tablets. E a formação dos recenseadores programado para 15 dias. Portanto, estamos a falar aqui, do ponto de vista concreto, de 40 dias necessários. José Calenge reitera que, apesar da decisão sobre o possível adiamento, a Comissão pretende cumprir a data limite para a realização do censo, que vai até ao mês de dezembro. Sublinhar a salvaguarda de que, embora ocorra este adiamento, nós estaremos dentro da ronda censitária 2020, que termina em dezembro deste ano. Aqui a reportagem da Isabel Kiela. A Comissão Organizadora do Censo Geral da População e Habitação anunciou nesta terça-feira o adiamento do início do processo previsto para o dia 19 deste mês. E nós seguimos. 5 novos caminhões de drenagem entram prontamente em funcionamento para acudir aos problemas de saneamento com os serviços de sucção e desobstrução dos órgãos de drenagem na província de Luanda. A entrega dos meios foi feita nesta terça-feira pelo governador de Luanda, Manuel Homem, no âmbito do programa de macro-drenagem na província. O TGCL apenas funcionava com um único caminhão combinado para apoiar todas as ações que existiam na província em matéria de gestão dos órgãos de drenagem. Ainda não é o que desejamos, mas hoje, com a entrega de 5 caminhões combinados, teremos a capacidade de dar mais resposta aos problemas que temos visto um pouco por toda a cidade. Com estes recursos adicionais, a diretora da Unidade Técnica, Zenilda Mandinga, assegurou que cerca de 40% da província de Luanda será abrangida.
Como nós sabemos, o Quilamba é constituído com mais de 800 edifícios. É verdade que é necessário haver um reforço de meios para a gente poder atender os vários quarteirões, não é? Basicamente ao mesmo tempo. E daí então seguimos para outros pontos da cidade que também carecem dessa manutenção, nomeadamente o bairro Nelito Soares, as Bs e as Cs, também falar da centralidade do Calauenda e um olhar particular para a rede da Baixa de Luanda, né? O casco consolidado, que também já precisa desses trabalhos de manutenção que pretendemos constantes. E o governador de Luanda também assegurou que no próximo ano a unidade de gestão de saneamento de Luanda verá melhorias de reequipamento sujeito a um despacho presidencial autorizado pelo presidente João Lourenço. Nós estamos a trabalhar com o Ministério das Finanças para operacionalizarmos este despacho presidencial e acredito que no próximo ano vamos continuar a reequipar a unidade técnica e dar-lhe maior qualidade na prestação de serviços de saneamento básicos a nível da província de Luanda. Palavras do governador da província de Luanda, Manuel Homem. A província vai ou conta melhor com novos caminhões de drenagem para acudir aos problemas de saneamento com a sucção e desobstrução dos órgãos de drenagem na capital. Nós seguimos. O Ministério do Ambiente lança nesta quarta-feira a campanha de redução do uso do plástico. Segundo a diretora do Ambiente, Sandra Nascimento, o objetivo da campanha é a promoção e sensibilização dos municípios. Hoje, o 3 de julho, é o dia sem sacos plásticos. E nós, então, escolhemos também a data só com o lema "Diga não ao uso de sacos plásticos". Nós soubemos de antemão que os sacos, depois de serem usados, tornam-se resíduos que a gente sabe por onde é que acabam por parar e ser, então, prejudiciais ao meio ambiente. A diretora do Ambiente disse ainda que a intenção do governo é o banimento do uso de sacos plásticos ainda este ano. Estamos a trabalhar já para que saiam alguns diplomas que vão então ajudar nesta diretiva, que vão ajudar na diretiva para que haja mesmo o banimento numa primeira fase do tipo de sacos que a gente usa uma única vez. Não vou adiantar datas, mas ainda este ano. A diretora também explicou que tipos de sacos plásticos é que se pretende banir. Não vamos banir os sacos, como eu disse, plástico como tal, mas sim os sacos de uso único, que são um tipo de material que vem com toxinas que são prejudiciais ao meio ambiente. Os plásticos propriamente ditos vão continuar, mas temos é que primar para a qualidade, que sejam plásticos recicláveis. Ouvíamos a diretora do Ambiente, Sandra Nascimento. Angola pretende banir ainda este ano o uso de sacos plásticos. Angola está a acompanhar o surto de varíola do macaco na República do Congo e na República Democrática do Congo e reativou o plano de controle da doença, embora sem registro de qualquer caso. O Ministério da Saúde reativou o Plano Nacional de Contingência para o controle da varíola do macaco como medida de precaução para implementar ações de prevenção e resposta rápida de um provável surto da doença. A varíola do macaco, em inglês monkeypox, é um vírus transmitido aos seres humanos a partir de macacos e roedores que se manifesta através de febre, dor de cabeça, fadiga, dor muscular, lesões na pele, tendo o período de incubação de 5 a 21 dias. Entre as medidas preventivas, o Ministério da Saúde aconselha a lavagem frequente das mãos, não caçar nem comer a carne de macacos e roedores como ratos, camundongos e esquilos, evitar a exposição direta à carne e sangue destes animais e evitar o contacto físico com pessoas que apresentam os sinais e sintomas já referidos, como materiais e utensílios por eles utilizados. Mais de 12 mil passes sociais de transportes públicos de estudantes foram emitidos pelo governo. O alargamento do cartão para pessoas portadoras de deficiência, idosas e antigos combatentes poderá acontecer em breve. A informação foi avançada pelo secretário de Estado para os Transportes Terrestres, Jorge Beng. Os estudantes, eles têm proteção ao abrigo da própria lei de bases do sistema de ensino e educação. Portanto, o estudante não paga no autocarro, mas precisa tratar o passe. Foram emitidos nesse momento 12.580 passes. Vão sendo emitidos todas as semanas. A província de Luanda é que mais emitiu.
O que nós vamos pedir às associações, não obstante terem já feito as propostas que fizeram e o clamor, mas é apelar a uma empresa criada propositadamente para fazer a gestão do sistema de transportes nessa perspectiva do sistema de bilhética, que é a Empresa Nacional de Sistema de Bilhética, é a entidade com competências para a emissão dos títulos de transporte. E a legislação em vigor, ela fala para este benefício, passe social, estudantes, antigos combatentes, idosos e pessoas com deficiência. Jorge Beng referiu ainda que algumas empresas de transporte público lhes serão retiradas a licença do exercício da atividade por uso indevido dos meios recebidos. Vou citar aqui 2 províncias, a título de exemplo. Uma província como Cabinda, e vimos nos órgãos de comunicação social no mês passado, uma das operadoras ter colocado os autocarros. Aqui o governo autorizou e comercializou aquela empresa e licenciou para exercer atividade de transporte passageiro. Naquela província, colocar os meios para fins alheios àqueles sobre os quais foi autorizado. Neste caso concreto, os meios estavam alugados a uma petrolífera. E nós recebemos o reporte do governo da província em como apreendeu os meios e a espoletar os procedimentos para responsabilizar aquela operadora. Temos também relatórios, no caso das Lundas, de empresas que foram autorizadas para exercerem a atividade e que alugam as viaturas para as mineiras, empresas das minas, fora do âmbito sobre o qual foram licenciadas pelos governos das províncias. Ou seja, numa só palavra, há muitas empresas que nos próximos dias certamente lhes serão retirada a licença de exercício da atividade pelos respectivos governos provinciais por incumprimento dos contratos que têm com os governos provinciais e também por exigência do órgão regulador, que é a Agência Nacional dos Transportes. Ouvíamos o secretário de Estado para os Transportes Terrestres, Jorge Beng, que falava durante a sessão temática número 16, subordinado ao tema Programa de Expansão e Modernização do Setor dos Transportes e Logística, realizada nesta terça-feira no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, em Luanda. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. 12h17, mais de 3 mil milhões de dólares é o que se precisa para a conclusão de todos os projetos ligados ao setor das águas, isto a nível da província de Luanda. A informação foi avançada pelo Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, quando falava sobre as valências da Central de Tratamento e Distribuição de Águas da Quilonda, localizada no Bom Jesus. Mais dados com o jornalista Alberto Capitão. O sistema Quilonga Grande começou a ser construído no dia 10 de março de 2023. Vai permitir que em 2027, quando terminar a primeira fase, 5 milhões de cidadãos tenham acesso à água potável, respectivamente nos municípios de Colo-Ibengo, Viana e Cacoaco. A previsão é que o Sistema 5, que nesta terça-feira foi radiografado pelo Presidente da República, João Lourenço, adiciona uma capacidade de tratamento de 500 mil metros cúbicos por dia, bem como um aumento da reserva para mais de 165 mil metros cúbicos. O Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, diz que, em termos de execução financeira e física, o Quilonga Grande, que será o maior do leque de projetos do setor das águas em todo o território nacional, ronda os 20% e 25%. Nós estamos no projeto Quilonga, que vai ser o maior sistema de abastecimento de água a Luanda, com uma capacidade para mais de 5 milhões de pessoas. Vamos ter aqui 500 mil metros cúbicos de capacidade de captação e tratamento de água a partir aqui do Rio Kwanza, que fica a 7 km do ponto onde nos encontramos. Nós estamos aqui com uma taxa de execução neste projeto global de cerca de 20%, 25%. Falta começar a construir a estação de tratamento, que é de facto a componente mais importante. Já foram construídos reservatórios e falta, no fundo, construir todo o sistema de adução. As adutoras que vão interligar a estação de tratamento aos reservatórios. Além do Quilonga Grande, estão em execução na capital outros projetos que visam melhorar a oferta do líquido precioso
a um número maior de luandenses até 2027. Falamos da estação de tratamento do Quilamba, da UGP, do Benfica e ainda a do Bita. O ministro garante que cada um destes projetos traz consigo a vertente de distribuição, que é nos dias de hoje uma das maiores preocupações do setor. Não nos podemos esquecer que, por exemplo, bairros como o Zango, enfim, o Ramiros e outros que foram construídos nos últimos anos não têm rede de distribuição, as pessoas não têm torneiras em casa para receber água, de forma que esse investimento tem que incluir a construção desta rede de distribuição. É claro que isso gera um esforço financeiro significativo. Nós estamos a falar nos projetos de abastecimento de água em Luanda, num esforço de mais de 3 mil milhões de dólares, tanto que tem que ser garantido com a mobilização de linhas de crédito, e é claro que tudo isso tem alguma complexidade e há aqui uma concertação permanente de esforços com o Ministério das Finanças. Localidades como a do Morro Bento, onde já foram efetuadas ligações domiciliares, mas que até agora a água tarda em jorrar nas torneiras, poderão ver o problema resolvido com a entrada em funcionamento desses programas. Este sistema não só vai levar água a novas áreas, onde vão ser feitas redes de distribuição, como também vai interligar com as redes existentes. Ou seja, quem vive hoje nessas zonas onde já há redes vai certamente ser beneficiado, porque esta nova capacidade vai também levar água a essas áreas. Portanto, vai haver benefícios para cerca de 10 milhões de pessoas. Os sistemas que estamos a construir hoje, junto com a capacidade que já existe, vai permitir que cerca de 10 milhões de pessoas tenham água em casa. Portanto, o déficit neste momento é significativo. Nós estamos com cerca de 58% da população sem acesso à água, ou que compra água em cisterna, e o que esperamos ou perspectivamos é que com a execução destes projetos e até 2027 esse déficit seja limitado. Aqui a reportagem de Alberto Capitão. Mais de 3 mil milhões de dólares é o que se precisa para a conclusão de todos os projetos ligados ao setor das águas, isto é, a nível da província de Luanda. O Presidente da República, João Lourenço, orienta neste momento a cerimónia de recepção de cartas credenciais. Ao todo, são 8 embaixadores que serão acreditados entre residentes e não residentes. O jornalista Custódio Jacinto está no Palácio Presidencial e tem mais dados. Custódio, boa tarde. Fernanda Gonga, boa tarde também para toda a audiência da Girassol FM. Tal como disseste, são 8 embaixadores ao todo, sendo que 2 residentes e 6 não residentes. Os residentes são da República do Quênia e o da República da Turquia. Em declarações à imprensa, os 2 diplomatas do Quênia e da Turquia referenciaram, por exemplo, que as relações entre Angola e os seus países são excelentes e que deverão melhorar ano após ano. A embaixadora do Quênia deverá concentrar-se na implementação dos 13 acordos assinados em 2023, a quando da visita do presidente João Lourenço à capital Nairobi, com vista ao aprofundamento das relações bilaterais entre a República de Angola e a República do Quênia. Já o embaixador da Turquia disse há instantes em declarações à imprensa que a sua missão deverá também concentrar-se no melhoramento da cooperação entre Angola e o seu país, tendo em conta que os 2 estadistas já estiveram nos 2 países. O da Turquia esteve em 2022 no nosso país e o presidente João Lourenço esteve também na Turquia 1 ano antes de Recep Tayyip Erdogan visitar a capital angolana. Os embaixadores não residentes que deverão ser recebidos, ou seja, que vão entregar as suas cartas credenciais, são da República da Arábia Saudita, da Finlândia, do Botsuana, da Lituânia, do Burundi e o da República Helênica. São diplomatas com vastos anos de experiência, já estiveram em vários países da África e da Europa
FAPA e hoje oficialmente serão acreditados como embaixadores destes países na República de Angola. A partir da Cidade Alta, despedidas de Custódio Jacinto, boa tarde. Boa tarde, Custódio Jacinto, que acompanha a cerimónia de recepção de cartas credenciais que está a acontecer no Palácio Presidencial, a ser orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. Chegou a hora dos destaques do desporto. Angola estará frente a frente com Lesoto para o terceiro e último jogo da fase de grupos da Taça COSAFA. E a Namíbia enfrenta as Ilhas Seychelles também hoje às 14 horas. Em basquetebol, Angola mede forças com Espanha no pré-olímpico de Valência. E no Euro 2024, Países Baixos e Turquia vão enfrentar-se nos quartos de final. Mais desporto, daqui a pouco, no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. 3 pessoas morreram, 11 foram resgatadas e outras 3 estão desaparecidas devido a um naufrágio na Marinha Grande, em Portugal. As buscas foram iniciadas por 4 embarcações de pescas que se encontravam nas proximidades. A bordo da embarcação seguiam 17 tripulantes. Segundo confirmou o Notícias ao Minuto, junto da Autoridade Marítima Nacional, 2 dos pescadores resgatados encontravam-se em estado de choque e outro com dores elevadas. 2 dos 3 cadáveres foram transportados para Nazaré e o outro para Figueira de Foz. O naufrágio da embarcação Virgem Dolorosa ocorreu a 1 milha náutica de 1.852 metros da costa. E é com a atualidade internacional que colocamos um ponto final neste jornal. Recorde o que foi destaque. Angola pretende banir ainda este ano o uso de sacos plásticos. O Ministério da Saúde alerta surto de varíola nas regiões circunvizinhas de Angola. 48 famílias do prédio degradado na FAPA, na província do Huambo, aguardam por realojamento. Do desporto, Angola enfrenta Lesoto hoje, na jornada derradeira da fase de grupos da Taça COSAFA. Fora de portas, naufrágio em Portugal causa 3 mortes e 3 desaparecimentos. Acompanha o Jornal da Tarde, edição de quarta-feira, 3 de julho, dia mundialmente consagrado ao uso de não plásticos, que teve a garantia técnica de António Cariato. A edição e apresentação foi de Fernanda Gonga. Boa tarde, fique bem. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.